Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e hoje eu trago para vocês A parte 2 do VDL sobre o regime de bens do casamento do Lula. não tem nada a ver com política. Eu só vou usar o tema aqui para trazer para vocês algumas explicações sobre o direito que é aplicado ao casamento de uma pessoa que tem mais de 70 anos. Só que há diversas observações que a gente precisa discutir aqui sobre esse regime obrigatório da separação de bens. Aqui a aplicação é obrigatória e os efeitos são muito diferentes, o que acaba confundindo as pessoas, porque elas pensam que a separação de bens que é combinada entre o casal e a separação de bens que é imposta pela lei tem os mesmos efeitos. E não é assim que funciona. Eu vou falar também sobre a questão da união estável, porque a gente também não pode esquecer que hoje em dia as pessoas tendem a viver juntas como se casadas fossem, mas não chegam a formalizar esse casamento. E aí, aplica-se esse regime obrigatório também quando a união estável envolve pessoas com mais de 70 anos? A gente vai falar sobre isso. Mas não é só isso que a gente tem que falar sobre união estável, não. Também não é incomum que depois de um longo período de união estável, um casal que já vivia como se casados fossem, decida então formalizar esse casamento. Mas o casamento acontece depois que alguém ali tem mais de 70 anos. Mas a união estável começou quando eles tinham menos de 70 anos. E aí, qual é o regime que a gente tem que adotar nessa situação? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, tá curioso para saber as respostas disso aí, eu te peço, por favor, para se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda muito para esse canal aqui ganhar visibilidade no YouTube, ok? Então, vamos às respostas. Existe a possibilidade do casal que tem que se casar pela separação obrigatória de bens escolher outro regime de bens diferente? A resposta nesse caso é sim e não. É possível que a pessoa que tem que se casar pela separação obrigatória de bens faça um pacto antinupcial escolhendo o regime da separação convencional de bens. Com essa escolha, a gente vai estar afastando a possibilidade de meação dos bens que forem adquiridos ali pelo casal durante o casamento. Mas nesse caso aí, só vai haver essa alteração do regime de bens legal para dificultar a partilha de bens. Não vai haver mudança alguma em relação à herança. Lembra que eu expliquei que na separação total de bens, que é aquela convencionada pelas partes, existe sucessão entre os cônjuges? Ou seja, se um morrer, o outro herda mesmo que haja filhos? Isso não vai se estender ao casamento que se dê pela separação obrigatória de bens. Então, havendo aí essa opção pela separação convencional de bens, as regras mais rígidas de um vão se fundir às regras mais rígidas do outro regime de bens. Aí a gente vai ter uma separação realmente total dos bens, porque não vai haver nem direito à meação e nem direito à sucessão. Deu para entender qual é o propósito da lei e o quanto que você está limitado nessa mudança das regras legais? Agora que eu já expliquei as questões relacionadas a casamento, eu vou trazer aqui algumas observações em relação à união estável daqueles que têm mais de 70 anos. Em regra, quando a lei prevê algum tipo de restrição de direito, ela não admite a ampliação da interpretação desse artigo de lei que impõe a limitação para outras pessoas que não estejam expressamente citadas ali. O nosso Código Civil diz que esse regime da separação obrigatória de bens tem que ser imposto ao casamento de duas pessoas, desde que uma tenha mais de 70 anos. A lei não fala nada sobre união estável. Então, dentro da lógica normal de interpretação legislativa, a gente deveria excluir a união estável. Porém, a interpretação que os tribunais estão adotando nesse caso é no sentido de que a união estável, ela também tem que ser regida pela separação obrigatória de bens, mesmo que a lei fale só casamento. Isso por quê? Porque a gente teria aí um princípio muito maior, que é a proteção do idoso. Se o objetivo de impor a separação obrigatória de bens ao casamento do idoso é justamente oferecer essa proteção patrimonial a ele,
Quando a gente está diante de união estável, a gente vai ter que aplicar essa proteção também, porque senão a gente vai estar beneficiando aqueles que optam por não se casarem. Então, essa poderia ser até uma forma de burlar a lei. Então, eu vou morar junto com ele, eu vou ser companheira dele. Eu não vou casar porque eu não sou boba, porque se eu casar eu vou ter que adotar a separação obrigatória de bens e eu não vou ter direito a nada. Então, eu vou escolher ficar ali naquela relação que se assemelha a um casamento, mas que não é um casamento propriamente dito. Afinal, a lei não impõe esse tipo de limitação patrimonial. Percebe qual foi o entendimento jurisprudencial em relação a isso? E aqui só uma observação, quando eu falo de entendimento jurisprudencial, quando eu falo de jurisprudência, são os entendimentos reiterados dos tribunais. Só que também nessa questão da exceção aplicada à união estável, existe também uma exceção. Pois é, olha só como que a gente não termina esse assunto, né? Porque realmente tem muito detalhe envolvendo isso aí. Quando a gente está diante de uma união estável que teve início antes de uma ou das duas pessoas completarem 70 anos, então a gente aplica o regime legal, que é o da comunhão parcial de bens. Ou se tivesse havido ali um contrato de união estável estipulando outro regime de bens, a gente vai então respeitar o que está estipulado ali naquele contrato. E se houver posteriormente um casamento, ou seja, um casamento precedido de uma união estável que teve início antes de uma das partes completar a idade legal para fazer a aplicação do regime da separação obrigatória de bens, então a gente vai conseguir afastar essa obrigatoriedade do casamento, mas porque a gente não vai considerar a regra em relação à idade que a pessoa se casou, mas sim a idade que a pessoa tinha quando fez a união estável. Só que aí tem mais uma complicação. Tá preparado? Vamos lá. Você lembra que eu falei que de 2003 a 2010, a idade legal que a lei impunha essa separação obrigatória de bens era 60 anos? Depois de 2010 só que passou a 70, certo? Se em 2009 a pessoa tinha 61 anos quando começou a união estável e se casou depois, uma das partes já tinha 70 anos. E aí, qual vai ser o regime que vai ser aplicado? Aplica-se ali a separação obrigatória de bens, porque a lei que regia o ato praticado naquele momento determinava isso. Eu falei que ia complicar, né? Pois é, esse é um assunto muitíssimo técnico e é difícil a gente analisar, a gente precisa de muitos detalhes para a gente conseguir realmente identificar, diante dos casos concretos, o que vai ser aplicado. Mas eu espero que eu tenha conseguido oferecer para vocês mais compreensão do que confusão, mas eu admito, o assunto é tenso, é difícil inclusive para os advogados, não é uma coisa simples que a gente tenha a resposta na ponta da língua, justamente porque a gente precisa analisar o caso com bastante detalhe. Ok? Eu fico por aqui então, eu te agradeço muito a sua presença até esse momento comigo no vídeo, até o final, e a gente se vê na próxima. Até lá!